da Globo. Debates populares. Márcio Motê, Eu que sou controvertido. procurador de justiça. Bom dia, Canazzi. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia, ouvintes. Alexandre Prado, administrador de empresas e especialista em grana. Você precisa mais aula depois, tá feia a coisa. Vamos lá, estamos sempre juntos aí. Obrigado, Canazzi. Bom dia, colegas de mesa. Impecável, gentleman, ele jamais perde essa postura, enfim, naturalmente chique, uma coisa impressionante. Tem pessoas que são pedantes, no caso dele, mas naturalmente chique. Então fica legal, não fica, né? Combina, não vejo ele com uma camisa polo, não vejo. É a convivência com você, cara. Não, se fosse você já ia botar logo uma... Quanto à elegância, cara. Quanto à elegância. Tá bom. Junto com os dois, Dalila Brito Ferreira, presidente da Associação de Fiscais do Rio de Janeiro. Muito bom dia. Bom dia. Saudações vascaínas para os colegas botafoguenses. Você conhece o José Afonso Pinheiro? Faço essa pergunta à mesa e, claro, estou fazendo também para você, ouvinte, e tenho certeza que a mesa disse, não conhecemos. A mesa disse, não conheço, e vocês, ouvintes, não conhecemos. Bom, ele era o porteiro zelador do edifício Solares do Rio de Janeiro? Não. Do Guarujá. Epa, Solares, Guarujá, isso me faz lembrar triplex. O triplex que não tem dono. Aquele triplex sem dono, né, que os indícios sinalizam que tem dono, mas, enfim, todos negam. Eu acho que eu vou pegar esse triplex para mim. Já que não tem dono, eu estou precisando. Olha aqui, pode botar meu nome nele. Eu pago todos os encargos. Bom, de qualquer maneira, ele está desempregado há 4 meses. Por causa de quê? Porque foi ele quem confirmou a ida, algumas vezes, do Lula e de Marisa Letícia até o triplex. E 4 meses depois dele ter feito a declaração, ou pouco tempo depois, ele acabou perdendo o emprego. Tá? Ele acha que teria sido uma represália por ter dado um depoimento ao Ministério Público, no qual relatava tais visitas. Muito bem. Seu drama pessoal virou tema, reportagem, etc, etc. E agora, quem está lá no Guarujá, vê o seguinte, num santinho. Você se lembra do caso triplex do Lula? Eu era o zelador do edifício e fui demitido por ter dito a verdade. Como sempre acreditei que o bem prevalece sobre o mal, disse a verdade em prol da sociedade. Agora conto com seu voto para demonstrarmos que a verdade é o que vale a pena. E pretendo defender os interesses de minha categoria, os zeladores da Baixada Santista. Vote em Afonso, zelador do triplex. Não gostei. Zero. Então você não votaria nele? Jamais de la vida. Jamais. E você, Alexandre Prado, 0 a 10? 0, né? Oportunista, né? Aproveitar uma situação de mídia, envolvendo o nome de um ex-presidente. Oportunista, nem nada a ver, nada a ver. Mais um 0. Não votaria nele. Márcio Motê, 0 a 10. Eu vou recomendar a ele que se inscreva lá no programa de proteção à testemunha. Procurar a Coordenadoria de Direitos Humanos, daqui a pouco ele corre risco de vida, né? Enfim, pelo oportunismo é 0 também, né? Mas ele não sabe o que está se metendo, né? Bom, eu tenho acompanhado essas inserções, não horário político, mas as inserções políticas na televisão e no rádio. No rádio eu ouço, me apavoro, na televisão eu ouço, vejo e fico perplexo. O que é a maioria dos candidatos a vereador, não só do Rio de Janeiro, mas de outros municípios, principalmente da Baixada? O que representa aquilo? Meu Deus do céu. Um circo de horrores. É um circo de horrores. E não é uma visão preconceituosa. Não é. É uma visão política que quer que, de repente, haja uma renovação nas câmaras. Não só do Rio de Janeiro, mas o que eu vejo é impressionante, é assustador. Todo mundo tem alcunha, porque não é nem apelido, é alcunha. É verdade.
Meu Deus do céu. E eu acho, Canazzo, assim, um desrespeito, uma desconsideração com a eleição de vereador, que para minha avaliação é a mais importante. É ele que está na tua cidade, onde você vive, onde as coisas acontecem, que impacta a tua vida de todo dia. Não é assim, improviso, de qualquer jeito, vou lá para faturar para conseguir um lugarzinho. Não, vereador é importantíssimo para a vida da cidade, caramba. São representantes de determinados segmentos, né, deveriam ser, mas a gente vê que a história não muda. As pessoas estão sempre querendo buscar o interesse próprio, o amiguinho, não sei o quê. Então, é muito difícil. A gente quer mudar, tenta mudar, tem vontade e, na verdade, fica assim, é quem que a gente vai votar, porque tá difícil aí. Exteriores, instruísse, né, o brasileiro que vai viajar neste tipo de condição. O que é necessário, né, para que o menor que vai viajar desacompanhado, com 16, 17 anos, o que ele tem que fazer? Que tipo de exigência ele terá que cumprir lá naquele outro país, qualquer que seja o país, né? Eu acho que é uma coisa de responsabilidade do Brasil fazer esse acerto. Exatamente. Porque eu já tive a experiência de minha filha também viajar para estudo, e aí você fica com o coração na mão. Se você deixa o seu filho desacompanhado, você está pensando, como pai, como mãe, que está tudo certo, que você cumpriu todas as exigências, e você se depara com essa situação. É muito grave, Canazzo, muito grave mesmo. Especialmente no momento em que a gente sabe que tem tráfico de pessoas, sexo, um monte de coisa aí, que a gente acaba sendo confundido nessa barafonda que se faz, e você bota em risco os seus filhos. É muito grave mesmo isso. E eu que estava criticando há pouco o rigor da lei com relação, né, ao uso de substância, né, de álcool e tal, para direção. Imagina que, pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma criança, um adolescente, né, uma pessoa com 12 anos de idade, ela pode viajar sozinha pelo país inteiro, independente de autorização dos pais. Uma menina de 12 anos, hoje ela pega um ônibus, ela vai lá para Manaus... Assim? Eu sempre pensei que não. Não, o tratamento para criança até 12 anos incompletos é completamente diferente. Mas se ela já é adolescente, se ela já tem 12 anos, Canazzo, olha que absurdo. Uma pessoa em formação que tenha 12 anos de idade, ela hoje viaja para onde ela quiser dentro do país, sem os pais terem o menor conhecimento. O que você acha dessa lei? É a lei vigente. Não, eu acho que falta lei. É verdade. Falta regulação. É o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, uma criança até 12 anos incompletos, ela tem que viajar com um responsável. Com o pai, o responsável. Com 12 anos, acabou. Ela já está. Então eu quero saber o seguinte: por que não se reduz a maioridade para 12 anos para a criança infratora? Já não pode fazer tudo? Já não pode viajar só? Não que eu concordo com 12 anos. Mas vamos ser lógicos. Se você reduz para 12 anos a possibilidade de uma criança começar a viajar sozinha, eu acho que ela tem responsabilidade para fazer tudo aquilo que, de repente, ela vier a fazer. Então, eu entendo. Não se pode baixar porque a criança está em formação. Mas está em formação e viaja sozinha. Exposta pega um avião e vai para onde ela quiser. Exposta a todos os tipos de perigo. Discernimento, né? Não tem discernimento. Coisa louca isso. E olha, eu estou acreditando que quem está me dizendo isso aí é o Márcio Motet, que é procurador de justiça. Porque se alguém chegasse aqui e dissesse, vamos verificar. O objetivo tem que ter transparência, sim. Agora, o poder público dizer que já está incluído o desconto, como é que eu posso auditar isso e perceber se é o correto? Não, ele quer que eu volte à escola para fazer cálculos. Não, sim, mas não dá nem os elementos para nós podermos realizar os cálculos. Pois é. Não, ele diz que está tudo lá naquele papel, a área vezes o valor venal, multiplicar. É um teorema de Pitágoras. O cidadão comum não tem esclarecimento para poder fazer esses cálculos. Um dos princípios do ato administrativo é justamente isso, da transparência, né? E a verdade é que o usuário, o contribuinte, está sempre mal informado, é sempre pego de surpresa. E aí, voltando aí àquele assunto que a gente tem falado aqui no programa, Canazzo, eu estou até com uma dúvida e gostaria que fosse esclarecido, porque é nesse sentido também. Após as obras das Olimpíadas, a Avenida Brasil ela ficou com 2 faixas exclusivas até então para as Olimpíadas. Eu sou uma pessoa que, apesar de comer um bombom da Copenhague, de licor, eu moro na Zona Oeste, eu não moro na Zona Sul, eu não moro em bairros nobres, enfim. E tenho que passar por ali, pela Avenida Brasil. Não é alfinetando, e aí, tem aquelas faixas que estão sempre, as 2 da direita, completamente congestionadas, e após as Olimpíadas, as outras 2 faixas da esquerda, as moscas, não passam um carro.
E a gente não sabe se pode utilizar ou não, Já mas com pode. certeza, se puder utilizar, tá lá. Uma exclusiva para ônibus. E a outra, por que fica totalmente as moscas lá, ninguém passa por ali? E eu tenho certeza que se eu passar por ali 1, 2 dias, daqui a pouco eu tô com a carteira caçada também. Ó, então vamos chamar o Diniz. Não, vamos lá. Isso precisa ser esclarecido. Pautou. O Motê pautou o programa. Vamos trazer o Diniz para saber das faixas exclusivas paralímpicas Por que quê? estão nessa função. Mas é um exemplo, claro, justamente que a pessoa fica ali, ela não é bem orientada. Então você, maravilhosa intervenção, pautando, esclarecendo. Vamos ligar para o Diniz e o Diniz vai esclarecer não só ao Motê, mas a todas as pessoas que de repente. Eu me lembro quando eu trabalhava na Bloch, as pessoas não tinham autoridade. Então usavam o quê? Da autoridade do dono, do Adolfo Bloch. Então eu me lembro que as lendas eram as seguintes: você não pode entrar nesse elevador com sorvete na mão, porque o Adolfo demite. Você não pode, não sei o quê, porque o Adolfo demite. Então tinha lá um decálogo de proibições do Adolfo e todo mundo, né, ficava naquela coisa, meu Deus. As pessoas que tinham mais acesso ao Adolfo, e eu passei, né, por várias razões, porque eu desde o início fiquei lá, enfim, Adolfo era uma pessoa admirável, eu amei o Adolfo, e me aproximei do Adolfo, e um dia eu disse: Adolfo, me diga uma coisa, me diz aqui, primeiro mandamento bloquiano, isso, é da sua autoria? Não. Isso, não, isso não. Na realidade, nenhuma daquelas leis atribuídas ao Adolfo era de sua autoria. Eram de diretores fracos, impotentes, que não sabiam se impor e que usavam o nome do Adolfo. Você está entendendo? Dalila, Márcio e Alexandre. Eu estou já de novo prevendo a confusão que vai ser. Em assembleia realizada ontem em todo o país, os bancários decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira. E a categoria reivindica o quê? Reajuste salarial, né? De 14,57%. Muito bem, mas os banqueiros ofereceram apenas 6,5% e o abono fixo de 3 mil. No Rio, cerca de 500 participantes rejeitaram em decisão unânime a proposta dos patrões. E a categoria marcou para segunda, dia 5, uma nova assembleia, desta vez para organizar e acertar os detalhes da paralisação, que começará no dia seguinte. Eu continuo não entendendo por que banqueiro alega para não dar aumento. Eu queria entender isso. Eu vou aqui, com o cara que entende de finanças. Me diz uma coisa: banco dá prejuízo, banco está vivendo um momento difícil, a gente sabe que o banco está demitindo. Eu conheci vários amigos meus demitidos de banco. Bom, enfim. Mas é porque a crise. Mas o banco está em crise, o banqueiro está lucrando menos, é essa a justificativa? É essa a justificativa. O banqueiro está lucrando menos. Ele reduziu, a desculpa deles reduziram alguns bilhões nos lucros, né? Então a justificativa para enxugar a estrutura de receitas e gastos é a demissão. E o não incremento em gastos com aumento de funcionários. E com aumento de taxas, porque eu também sei o seguinte, que os bancos já estão aí reajustando as suas tarifas, que já são exorbitantes. Márcio Motê. E, Canazzo, não são só as taxas. Eu tenho reparado, os juros estão cada vez mais extorsivos, né? Quem quiser pegar um empréstimo está cada vez pior, nunca se cobrou tanto. Eu não consigo entender, porque me parece que não tem lógica, porque o lucro deles deve estar cada vez maior. Não, e Márcio, ainda tem uma outra questão, né? Se nós falarmos que a taxa básica de juros é de 14,5%, já é a nona reunião do Copom que manteve a taxa, 14,5%, nós estamos falando de juros de cartão de crédito e cheque especial em 400% ao ano. Será que existe isso em algum outro país? Não existe, não existe. Coitado do povo, mais uma vez o povo sofrendo. Mais uma vez. Dia 5 é uma data de banco lotado, então fica a dica aí para pagar as contas até hoje, porque a partir de terça já está tudo em greve. Não, imagine o desempregado, os 12 milhões de desempregados que nós temos, que eventualmente precisam para bancar suas contas, né, do dia a dia, sustentar a família, vão ter que recorrer a uma instituição financeira para pegar um dinheiro. Vão gastar 400% ao ano para poder pegar esse dinheiro. E além deles ficarem com o nosso dinheiro, né, porque a gente deixa o dinheiro, a gente paga para eles ficarem com o dinheiro nosso lá, cada vez mais nós
Estamos fazendo o trabalho dos bancos, que a automação dos serviços é enorme. Eles não querem você na agência. Os bancos têm um lucro extorsivo e ainda acha que está passando crise, está difícil. Eu não consigo entender como é que a gente consente nesse lucro abusivo das instituições bancárias. Um crime, eu acho, contra a população. A dificuldade que a gente paga para pagar, às vezes, um determinado imposto, porque o município, o Estado deixou de ser correntista daquele determinado banco, e aí de uma hora para outra você que estava acostumado a pagar ali não aceita mais, aí você tem que correr, entrar em fila, porque não dá para ser correntista em todos os bancos. Com certeza. A portabilidade dificulta. Muito bem. Tudo. Enquanto isso, os aposentados do INSS vão entrar na justiça para fazer com que o presidente Temer comprove a existência do déficit da Previdência. Segundo o Temer, o Planalto está afirmando, não está supondo não, está afirmando que o rombo de 86 bilhões em 2015, possa dar um pulo, ficando em 146 bilhões deste ano, podendo variar entre 180 bilhões e 200 bilhões no ano que vem. Então, eu acho que também é outra coisa, que é exemplo de banqueiro reclamando, não é possível, eu quero que me comprovem onde está esse buraco. E na Previdência tem duas palavras mágicas: contribuição e capitalização. Ou seja, você contribui a vida inteira, o governo devia capitalizar esse dinheiro para retornar depois em benefício. O que acontece? O dinheiro não é capitalizado, é desviado para outros serviços. Eu falo isso com a experiência de quem já presidiu o Instituto de Previdência. E no final das contas, o rombo está só do nosso lado. A gente sabe que a Previdência arca com contas que não são dela. Com certeza. Tem jeito, eu não sou nada contra a aposentadoria rural, mas isso não saiu dos cofres. Não tem contribuição. Ninguém contribuiu para isso. Então ele tem que sair de outro cofre. Assistência, de ser da assistência. É muito fácil dizer que tem rombo quando tem também despesas indevidas, Márcio Monteiro. É lamentável, canal, eu só fico imaginando, é muito sofrimento e nada melhora, né? É impressionante. Na verdade, só piora. Ao longo dos anos, as pessoas que contribuíram para receber, 10 salários mínimos, hoje recebem 3, 4, 5. E a expectativa é ruim, né, no futuro. Está vivendo mais, então vai pagar caro por estar vivendo mais. Parece que a ideia é essa mesmo, né? É lamentável. Isso aí, você tem, né, cientificamente, vitória, expectativa de vida aumenta. Economicamente, derrota. Por quê? Meu Deus do céu, isso aí vai me sair muito caro, esses velhos estão vivendo mais, e, meu Deus do céu, porque é isso. A visão é completamente diferente, a visão científica da visão política. Mas não é só no Brasil, mas quando a gente olha para outros países, a gente vê a preocupação com o envelhecimento, com a qualidade de vida muito mais saudável, e a gente, lamentavelmente... E o retorno em serviços, vamos combinar, né? Você tem um serviço de assistência que realmente retorna. Não vamos comparar o idoso lá fora... Eu queria ser um idoso americano. Qualquer idoso europeu. É isso, eu ia falar europeu também. Europeu, qualquer um. Tem todos os direitos, tem todas as prioridades e mais, reconhecidas pelo governo e pelos demais cidadãos. Lá se respeita. Os mais velhos. Eu vou contar essa historinha que aconteceu. Eu estava viajando, estava em Paris, vi uma senhora com um andador parada num ponto de ônibus. Eu disse, meu Deus do céu, coitada dessa senhora. Quantas pessoas serão necessárias para que essa pessoa suba no ônibus? Aí ela está lá parada, eu fiquei observando. Essa eu pago para ver. Quando chega para o ônibus, aí sai uma plataforma em direção ao meio-fio, passa do meio-fio, chega no ponto do ônibus. Esta senhora simplesmente bota o seu andador em cima da plataforma e entra sem auxílio de ninguém no ônibus. O elevador funciona. O negócio funciona, não é bem um elevador, é uma plataforma, é um chão que vai... mas depois tem um elevador. Não, eu fiquei vendo, nada, é absoluto. E ela muito livre, muito leve, muito solta, sem nenhuma preocupação. Engraçado, né? É a questão da dicotomia, expectativa de vida com qualidade de vida. Assim deveria ser, né? Aí, quer dizer, vai viver até os 90, vamos botar plataforma, vamos botar acesso, porque você chega aos 90, muitas das vezes, dependendo de mais tempo, dependendo de mais... Enfim. Sem autonomia, né? Pois não vamos pretender que todo mundo chegue aos 90 correndo maratona. Tem gente que chega assim, mas é a minoria. Lá também. Mas então existe esse respeito. É impressionante. As coisas funcionam.
você sempre respeite os limites de velocidade. Neste caso, quase a metade dos entrevistados afirmaram que dirigem acima da velocidade permitida. Então, você bebe acima do permitido, você roda numa velocidade acima do permitido, e ainda a pesquisa questionou o motorista sobre o uso de dispositivos de segurança. Apenas 1 em cada 10 condutores não usa o cinto de segurança. Engraçadíssimo. Você bebe, você roda a 300 km por hora, não, mas o cinto eu quero porque protege a minha vida. De certa forma, sim. Mas diante de tanta irresponsabilidade, não. E aí? E aí? Como é que você considera essa pesquisa? O perfil desse brasileiro? Sincero, cínico, irresponsável? Moter? Acho que é um perfil sincero, eu entendo isso perfeitamente. Acho que é um rigor exagerado aí nas leis. O ordenamento jurídico em relação a essa parte aí anda muito mal feito. Eu me coloco nessa situação. Eu uso o cinto e já me vi em pânico porque, me aproximando de uma blitz, me lembrei que tinha comido um bombom. Então, é verdade. Sei. Então, e isso aí, cara, para quem dirige, o Canásio, é assim, sempre você está num risco permanente. Então, e eu já recebi multa... Essa pesquisa aqui, porque quem bebeu comeu chocolate, é isso? Não, nem sempre, mas pode acontecer. A pessoa bebe um pouquinho uma taça e hoje o limite, pela lei não há limite, a pessoa é presa, é condenada criminalmente, tem um tratamento muito pior do que se tivesse praticado diversos outros crimes de natureza muito mais grave. Então a lei é mal feita assim, e já me vi numa situação de passar numa lambada eletrônica a 43, 44 quilômetros, numa rua completamente deserta, recebeu uma multa porque ultrapassei a velocidade. Então existe sim, eu sei que não é a sua opinião, a gente sempre debate e é contra, não pensa nesse mesmo sentido, mas há multas excessivas, há indústria de multa e as pessoas, assim, eu tenho certeza que os ouvintes vão concordar comigo, o perfil é idêntico com essa pesquisa. Agora, quando se trata da sua segurança, que a pessoa pode escolher, deliberar, ela bota lá o cinto, mas a maldade impera em outras áreas e a pessoa é multada muitas das vezes indevidamente. O que é excessivo não é a quantidade de multas, é a quantidade de bebida. O que é excessivo é a ultrapassagem dos limites de velocidade. Isto é excessivo. E segundo Moter, engraçado, um cara que é da lei e diz o seguinte, a velocidade é 40, passei 43. Ué, você sabe melhor do que ninguém de que lei é fria. E não é só lá no Pardal, não. Se você ferir a lei um milésimo, você vai ser enquadrado pela própria lei. Não tem elasticidade nenhuma, querido. Eu sou fiscal da lei, é a minha profissão. Como é que você pode... Mas eu estou falando como ouvinte, como cidadão também, que tem o direito de opinar, e estou bom, falando então com relação a essa pesquisa. Porque você, como promotor, se tivesse que julgar um avanço de sinal, mas eu avancei o sinal quando ele virou. O trânsito é mais violento, mata mais do que traficante. Dalila. Bom, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se a lei não está legal, se não está perfeita, então conserta, aprimora a lei, mas não dá para aceitar que a gente afrouxe os controles no trânsito. Meu Deus do céu, é uma irresponsabilidade. Bom, eu não dirijo, exatamente porque eu acho que as pessoas se transformam em verdadeiros monstros com aquela arma que é o veículo. Acho que tem que ser mais rigoroso, não pode beber, não pode ultrapassar a velocidade, não pode de jeito nenhum infringir regras de trânsito, porque aquilo ali é a nossa vida o tempo inteiro em jogo, caramba, não dá pra fazer isso. Você tá falando pra mim ou pro Moter? Pra todo mundo, pro Brasil, pro mundo, pro planeta. Não dá Mas eu não acho que a lei tenha que caramba. ser frouxa, nada disso não, mas eu estou comentando uma pesquisa. Por que que o brasileiro às vezes está falando aí que ele bota o cinto, mas às vezes ele está ali sem querer. Existe um limite que ele ultrapassa e hoje esses limites estão muito radicais. Esse que é o problema. Mas não estou defendendo o afrouxamento de lei, nada disso não. Até porque o bombom de licor que o nosso querido Márcio Moter fez referência é um bombom que não está acessível à massa que dirige. É um bombom sofisticado, caro, de uma marca de chamada Copenhague. Então, desse risco, a massa brasileira não corre o risco que a grande maioria jamais entrou numa loja da Copenhague. Tem várias marcas de bombom. Sei. Então é o seguinte, é só isso. É isso. É aquela visão do licor, o bombom de licor da Copenhague. Ora, minha senhora, o que a senhora com garoto, naquele batom? Aquele garoto, não é isso? Não é isso, minha senhora? Ali tem licor, minha senhora? Não tem, né? Então, Ô, Canásio, explica isso pra mim. O meu garoto não significa ser pessoa velha tarada. Ô, Canásio!
chocolate. É chocolate, ô tarada. Muito menos garoto ao leite. Pô, Jeito que é nenhum. isso? Ah, meu Deus! Tarada. Tá só piorando. Como é que é isso? Se compõe, eu tô me tenência, coroa. Ô, canal! Olha que coisa aí. O que é isso? Bom, bom, agora vamos aqui. Eu quero ouvir o Alexandre. Ponderado Alexandre. Alexandre, como é que você vê tudo isso? Eu penso o seguinte, acho que são várias questões. Primeiro é a questão da educação do povo, né? A população, ela tem regras, tem leis mais rígidas, sim, mas porque também a população, ela quer dar um jeitinho. Existe a questão da cultura. No Brasil, especificamente, as regras existem para serem descumpridas. A lei está aí para não ser cumprida. Então, eu acho que, é uma questão de educação do povo. Não acho que tem que flexibilizar a lei, mas eu acho sim que as leis devem ser revistas, concordo com o professor Moté, mas acho que, por existindo a lei, tem que ser cumprida. E só para coroar, ilustrando, Moté, mais de 2.000 motoristas terão que devolver a habilitação, porque, e eu não quero saber as razões, porque perderam 20 pontos na carteira. Boa coisa não fizeram. Boa coisa não fizeram. Então você vê a que ponto se chega. Sem falar dos milhares que ainda não atingiram 20, mas já estão na iminência de. Quer dizer, é como o Alexandre falou. Se não tiver rigor, com rigor já é isso, imagina se afrouxar, se tornar a lei elástica. Não existe lei elástica. Ou é ou não é? Muda a lei. Se não está adequada, eu concordo, está muito rígida, troca. Muda. Aí sim, mas aí vamos discutir isso. Isso. Né? Mas se a lei Só existe, tem dar que um ser exemplo. cumprida. Uma pessoa hoje que é apreendida na lei seca, porque comeu um bombom, passou ali, fez o bafômetro e foi detida, ela fica 1 ano sem carteira. Isso é um exagero, nesse ponto que eu quero Você comentar. quer que ela ficasse 1 ano sem comer um chocolate como punição? Não, eu acho que pode ter. Agora, a pessoa, você limitar o direito dela de ir e vir. Às vezes a pessoa, até para trabalhar, necessita da carteira de habilitação. Mas, Moté, você e tá porque falando do comer bombom. um bombom, Eu tô ela falando vai ficar 1 cerveja. ano sem carteira. Eu tô falando Não, cerveja. mas eu tô falando que o bombom hoje, para a lei, ele vai ter o mesmo Tá bom. efeito que a cerveja. Quantos comeram bombom e quantos beberam a cerveja? Eu acho que tem que. Não pode ser essa coisa assim. Você acha que esses 2.000 que estão aí com 20 Cada reais, caso é um caso. comeram não pode bombom da ser, não. Copenhague? Não estou falando de. Vamos fazer a campanha, não coma mais esse bombom. Povo, não coma mais esse bombom. Esse bombom, ele é traiçoeiro, ele pode fazer com que você tenha realmente situações muito constrangedoras. Coma chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate, mas não coma chocolates com bebidas. Não coma. Até porque na questão específica, a suspensão do direito de dirigir não vem só em virtude do uso de bebida alcoólica, né? É em virtude de pontos que vão sendo acumulados nos últimos... Sim, com avanço de sinal, estacionamento irregular, enfim, Claro. o que está previsto na lei, né? A gente volta já, depois de um bombonzinho leve, né? Sem licor. Sem álcool. Márcio, obrigado por ter vindo. Obrigado, Canazzo. Obrigado a todos. Queria mandar um abraço. Hoje é aniversário de um grande primo meu, Porfírio Moté, que leva o nome do meu avô. Um abraço, Porfírio. Parabéns. Porfírio, parabéns aí e muita saúde para você. Também o Alexandre Prado, esse administrador de empresas. Ele tem o protótipo do administrador de empresas, especialista em finanças. Enfim, ele é Alexandre Prado. Obrigado, Canazzo, mais Está uma muito vez. emocionado, não tem condições de falar. Sempre emocionado nessa mesa maravilhosa com debatedores de alto nível. Muito obrigado a você e a toda a equipe. Eu precisava de mais 3 assim. Alexandre Veste Prado. Olha só, hein? Pronto. Vamos providenciar uma substituição aqui. Uma substituição para a graciosa da Lila Brito Ferreira, presidente da Associação de Fiscais do Rio de Janeiro. Até um dia. Até um dia, até que talvez, até quem sabe, Canazzo. Não consigo. Beijo. Não consigo. Até a É próxima. uma simpatia. Ela Alexandre, a gente quer ser duro, mas o coração não comanda o cérebro. Deus Quando os olhos se cruzam. Não, aí você também está exagerando. Que é isso, a mulher Também casada, não é assim. Conheço o esposo, ele é muito feliz.
Não rola esse clima aí, não. Rola clima sim. Ah, Você rola clima. olha com isso Rola, agora. Então, admito, assumo. esses executivos têm um faro que, de repente, nem um comunicador tem. Obrigado por vocês terem vindo. Os debates terminaram, voltam segunda, porque amanhã é sábado. E aqui o nosso programa vai até 1 da tarde.